Olá, nesse webinar a gente vai mostrar todas as funcionalidades do Lobby. A gente passou por diversas melhorias durante o tempo e agora, nessa nova versão, a gente vai gravar aqui um vídeo mostrando todas as funcionalidades, as atualizações que a gente fez e como você extrair o máximo da ferramenta. Então, quando você fizer login no Lobby, você vai ser direcionado a essa tela de torneios. É aqui onde você tem a sua vitrine, digamos assim, de torneios. Todos os torneios disponíveis que você tem para montar a sua grade estão aqui nessa tela. E eu vou mostrar para vocês as primeiras configurações que você já pode fazer aqui da parte de interface do Lobby. Então aqui você vai ver a sua grade, caso você jogue num time ou esteja participando de algum projeto que te adicione a alguma grade, você vai ver uma lista de grades aqui, como no meu exemplo. Então você seleciona a sua grade aqui por essa lista, qual grade você vai estar jogando ou editando. Aqui o nosso help, você tem um guia animado, então a gente recomenda muito que você faça. Vai mostrar como agendar os torneios, né? Como selecionar os torneios e passar por todas as etapas aqui de filtro e tudo mais. Então é bem legal que vocês façam esse guia inicial. Aqui na parte de usuário você vai ver dados sobre a sua licença, como alterar a sua senha, fazer upgrade ou downgrade da sua assinatura. Você pode também configurar o idioma e a parte do modo Dark ou modo Light aqui do Lobby. Eu vou deixar aqui no Dark Mode. Outra coisa que é importante você também configurar é a questão dos menus. Você pode otimizar para deixar a tela bem clean, então você pode esconder todos os menus aqui, clicando aqui no hambúrguerzinho aqui em cima, ou só recolhendo o menu lateral esquerdo aqui também. Outra coisa que você pode configurar são as colunas. Essa engrenagemzinha ela vai ser apresentada em todas as principais telas do Lobby que tem uma lista de torneios, tanto aqui na lista de torneios principal, né, na nossa vitrine de torneios aqui, como nas outras telas que eu vou mostrar depois. Então aqui você pode escolher, então quero mostrar o nome do site, a hora que o torneio começa, buy-in, nome. Então aqui você tem todas as colunas para você selecionar, e aqui você pode ver as informações que a gente tem, né? Então a gente mostra, por exemplo, o número de blinds em tempo real, a gente mostra o estado do torneio, uma estimativa do tamanho do field, uma estimativa de que horas o torneio acaba. Então tem diversas informações legais, você pode escolher quais você quer apresentar aqui. Essas são todas as configurações que você consegue fazer no Lobby. Agora eu vou mostrar como você cria a sua grade. Então para criar a sua grade, tudo no Lobby vai se basear em filtros, né? Então pensa que isso vai funcionar como se você estivesse numa loja de livros, por exemplo, onde você vai filtrar pelo tipo do livro, pelo autor. Tudo isso são parâmetros de filtro que você consegue selecionar. Aqui nessa primeira tela a gente já tem as informações mais relevantes, né? Então você pode começar escolhendo os sites que você joga, por exemplo, a faixa de buy-in que você quer jogar. Clicando aqui em More Filters, você tem diversos outros filtros. Então o horário, por exemplo, do início do torneio. Então, quero torneios que estejam dentro dessa faixa de horário. Prize pool mínimo que a gente pode exigir para o torneio. Se a gente quer torneios regulares, turbos, hypers, qual modalidade, se a gente quer torneio KO ou regular. Esse campo de exclude é bem interessante. Aqui você pode definir parâmetros para limpar, digamos assim, deixar sua lista mais clean. Por exemplo, remover torneios Zoom da lista ou torneios de Day 1. Tudo que você parametrizou nos demais filtros e ainda assim não foi removido da lista, ou seja, você pode vir aqui e excluir por parte do nome. É um parâmetro bem interessante para você deixar a sua lista bem clean. Aqui a gente tem a questão de participantes, né? Então pode controlar a variância da sua grade aqui, jogar uma grade com menos ou mais participantes. Quantos players na mesa, né? Se você quer jogar torneio 6 max, 7 max. Aqui por dia da semana, são outros filtros também, filtro de moeda, são os filtros aqui menos pertinentes, mas também você consegue selecionar. Então aqui eu montei um filtro geral, eu poderia manualmente escolher quais torneios eu quero colocar na grade dentro desse filtro aqui e clicar para adicionar na grade. Então aqui eu vou marcar em quais dias da semana, né, eu quero que esses torneios sejam adicionados. Aqui eu tenho outras opções como configurar os alarmes, então eu já posso definir alarmes para esse torneio e tem alguns tipos de alarmes, né? Então a gente pode definir um alarme para quando o torneio começar, um alarme para minutos antes dele começar, minutos depois dele começar, minutos antes de fechar o registro, né? Para quem faz estratégia de last minute, pode ser configurado já na hora de agendar o torneio, um horário específico ou uma notificação muito usada, né? Que é por número de blind. Então você pode falar, quero ser notificado quando eu estiver com um stack de X blinds. Então você seta aqui, define esse número de blinds e a notificação vai ser configurada no torneio. Você pode setar a prioridade desses torneios, né? Então, qual é a prioridade desses torneios selecionados aqui na nossa grade? E a parte de comentário e max reentry que são mais utilizados pelos times de poker. Então, clicando em adicionar schedule, esses torneios
serão inseridos na sua grade. E aqui, esse reloginho indica que o torneio tem uma notificação cadastrada, ou seja, vai disparar um alarme quando esse torneio começar, né? Que foi o que a gente definiu lá atrás. Esse filtro, a gente pode salvar ele para reutilizar. Então, pensa que a gente definiu vários parâmetros aqui, a gente não quer ter que fazer isso toda vez que a gente for usar o Lobby, né? Então, eu posso vir aqui e dar um nome para esse torneio, para esse filtro. Então, eu dei o nome para esse filtro, eu posso reutilizar. Os meus filtros salvos estarão aqui, ó, no Saved Filters. Então, sempre que eu precisar filtrar a minha grade, eu posso reutilizar esses filtros aqui. Então, a primeira tela é a tela de torneios, é a minha vitrine, é aqui que eu seleciono os torneios que eu quero jogar. A gente viu que a gente agendou para a semana inteira, então, uma vez o torneio agendado, enquanto ele estiver nas salas, você não precisa reagendar, então o Lobby se autoalimenta toda semana e mantém o torneio na grade para você. E os torneios que você agendou, eles estarão aqui no Manage Schedule. Aqui é uma grade que a gente já tinha, né? Então aqui eu tenho 40 torneios agendados pro domingo, né? Que é o dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E se eu paginar aqui a semana seguinte, eu tenho torneios nos demais dias da semana aqui. Então, voltando aqui para essa tela, é a segunda tela mais importante no Lobby, né? Então, a primeira tela é a tela de torneios, a gente monta a grade. E aqui a gente tem uma visão geral de como ficou a nossa grade, né? Mostrando o ABI que gerou, o percentual por tipo de torneio, né? Quanto por cento é de regular, de turbo, de hyper, percentual de KO, média de participantes. Então aqui a gente tem uma visão semanal da grade. Ainda não é a tela que a gente vai usar para a hora do grind. A gente não recomenda usar essa tela para a hora do grind, porque ela é um pouco poluída, né? A ideia dela aqui é fazer mais a parte de planejamento da grade, ou seja, por aqui eu posso usar, por exemplo, o botão de favoritos, que eu vou definir os torneios que eu não quero perder aqui da minha grade, né? Os torneios favoritos da minha grade. Aqui eu posso editar a questão de notificações, aquelas configurações que eu mostrei lá na primeira tela. Então eu posso aqui definir a edição da notificação, posso alterar a prioridade. Um campo também que é legal de mostrar aqui é o campo de Registration Time, que é um campo que você pode setar a hora que você quer, você costuma registrar naquele torneio, né? Então, por exemplo, o torneio começa às 14, você pode ter o costume de registrar nele às 14h30, por exemplo. Esse campo, depois ele será utilizado para ordenar a sua grade. Então, você pode ter a tua grade organizada cronologicamente por esse campo. E esse campo pode virar uma notificação. Então, você pode marcar essa opção falando, ó, sempre que chegar nesse horário, dispare um alarme. Depois eu vou mostrar como que configura o alarme para vocês. O Manage Schedule aqui é para você ter uma noção da sua grade aqui, ver como ela foi definida, como ela está configurada, em que ABI que ela tá e outros dados, como eu comentei, mas não é a tela que você vai usar para o grind em si. Todos os filtros também que você tem estão aqui salvos, né? São os mesmos filtros, são globais dentro do Lobby, né? Você pode usar em todas as telas. Então, você selecionou lá no Tournaments, né? Na lista principal, fez as suas configurações de notificação e tudo mais, tudo isso é permanente no Lobby, você vai ser recarregado semana a semana, enquanto o torneio continuar existindo nas salas, a sua grade aqui está automática. A terceira tela, então, a tela que você vai usar para a hora do grind é o Grind Mode. Você vai ter uma lista de tudo que você tem disponível para jogar no dia atual. Então, aqui eu estou fazendo esse vídeo no dia 16/3, vocês estão vendo aqui a grade que eu tenho disponível para jogar hoje. O Grind Mode tem dois modos, o modo simples e o modo avançado. No modo simples, você vai ter uma lista que você pode ordenar ela pelo campo que você quiser aqui. Então, você pode ordenar por start, por aquele registration time que eu comentei, por buy-in, por nome, diversos outros campos. A mesma engrenagemzinha de configuração de colunas também está disponível aqui. Você pode filtrar agora. Lembra que eu mostrei que lá no Manage Schedule você setou os favoritos? Agora você pode vir aqui e filtrar só por favoritos. Então, você pode ver só os favoritos da sua grade aqui na hora que você estiver jogando. E aí vocês estão vendo que tem alguns torneios que estão com o status já de registro fechado, né? Então eu posso só clicar aqui em Skip All Close, ele vai fechar esses torneios, vai tirar da minha lista e eles virão aqui para a lista de Skipped. Por que a gente tem essa lista? Porque além dos Closed, a gente pode dar skip no torneio por esse xizinho. Então o torneio que eu não quero jogar, simplesmente clico no X e ele sai da minha lista. Então se eu quiser ver ainda o torneio, ele vai estar aqui nos skipped, né? Ele não some da lista, ele está aqui na lista de skipados aqui. Então esse é o modo simples, é uma tela basicamente com uma lista dos torneios que você tem no dia. Você pode trabalhar as ordenações aqui. A ordenação você também pode combinar, você pode, segurando o Ctrl, você pode alinhar por mais de uma coluna ao mesmo tempo, né? Então a gente tem por start e por buy-in, por exemplo. Você pode fazer da forma que você preferir. E indo para o modo avançado, o modo avançado tem uma funcionalidade legal, que é a questão de você ter um controle financeiro do seu grind, você saber exatamente quanto você já investiu, quanto você fez de TM. Você também tem outras configurações que eu vou mostrar aqui. Então, primeira coisa que você vai definir aqui é quantas telas você costuma jogar ao mesmo tempo. E aí, se você jogou o torneio, você pode dar play, que é esse botãozinho verde aqui. E o Lobby vai contabilizar para você aqui nesse report. Então, aqui eu já dei 4 entradas hoje. Quanto de buy-in eu já dei? A média de buy-in que isso gerou. E por enquanto eu não fiz nenhum ITM. Se eu cair do torneio,
eu vou clicar Bust aqui e vou informar o ITM. Isso daqui é opcional, você pode informar ou não, você não precisa, se você quer só contabilizar quantos torneios você jogou no dia, por exemplo, você pode só vir aqui, dar um xizinho e ele já some da lista. Mesma coisa se você não fez ITM, só dá um xizinho e ele sai da lista. Então, o modo avançado, ele te dá toda essa parte do report que vai alimentar o nosso sistema de controle de desempenho também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui o xizinho da mesma forma, não quero jogar o torneio, dou um X, ele vem aqui pro Skipped. Aqui no modo avançado, você também pode voltar o torneio para a lista. Então, se você misclicou, né, clicou errado em algum torneio, você pode dar um voltar aqui nesse botão azulzinho e ele volta lá para a lista para você reconsiderar se vai jogar ele ou não. Aqui a gente tem algumas configurações, você pode também excluir aqui os botões, né, deixar a tela mais clean, então você pode dar um hide ou search ou show search bar aqui e deixar a sua tela mais clean ainda. Você pode fazer um agrupamento por hora de início, então agrupado assim você vai ver um agrupamento aqui, né? Então torneios das 14 horas, das 15, das 16 horas, então pode ser interessante utilizar dessa forma também. E o Max Late, esse botãozinho aqui desse reloginho, quando você clica nele, o torneio sai dessa lista principal e vem para os torneios que são notificados para você, faltando 2 minutos aqui no meu caso. Então quando faltar 2 minutos eu recebo um alarme e esse torneio volta aqui para a lista de torneios disponíveis para jogar. Essa configuração do Max Late é feita aqui, então eu posso setar com quantos minutos será o meu Max Late, né? Antes do registro terminar, ou seja, 3 minutos antes de fechar o registro, eu serei notificado que esse torneio tá disponível para registrar agora. Então, o modo avançado te dá todas essas ferramentas, também tem a questão de ordenação por mais de uma coluna, né? Então, você pode fazer as ordenações da forma que você quiser. Você pode mover as colunas de lugar, você pode redimensionar as colunas também. Isso tudo também tem no modo simples, né? A questão da ordenação e da configuração das colunas. Tudo isso fica salvo, então você fechou o Grand Mode e voltou, ele vai ficar salvo lá o que você selecionou. A gente também tem o Skipped Played, então se você ficou de um dia para o outro com o Lobbies aberto lá, vai ter vários torneios que você deu play, você pode simplesmente vir aqui, clicar em Skipped All Played, ele vai remover da lista para você. Então, recapitulando aqui, a gente tem a nossa tela inicial, que é o Tournaments. A gente seleciona os torneios aqui, faz nossos filtros, a gente salva os nossos filtros. No Manage Schedule, a gente pode configurar, né, a grade, ou seja, favoritar torneio, a gente pode editar notificação, visualizar como a nossa grade está composta, pode excluir torneios também, se a gente quiser. E tudo isso com os mesmos filtros, né? Então, quero excluir todos os torneios do PokerStars. Filtro por PokerStars, seleciona o dia da semana aqui, ele vai selecionar tudo que tem, e você dá um excluir aqui. A gente tem a opção dos filtros aqui, então sempre que você falar, se tiver a ideia de fazer alguma coisa e estiver fazendo muita operação 1 a 1, lembre-se que você pode filtrar e fazer uma seleção em massa dos torneios pelo dia da semana aqui. Então, a mesma coisa para favoritar, por exemplo, todos os torneios do GG são os meus torneios favoritos. Então, seleciona o GG, clica no dia da semana e marca o favoritos. Você não precisa fazer isso 1 a 1, né? Então, é bem importante explorar o máximo que a plataforma tem. E aí, feito isso, nosso dia a dia vai ser abrir o Grind Mode e jogar. Usar a notificação, como que funciona? A gente precisa baixar um programinha, então a gente vai fazer esse download notification aqui e feito esse download, o programinha vai ficar disponível para você. Aqui na bandeja do Windows vai estar o símbolo do Lobbies aqui. Aqui você pode configurar algumas coisas, como qual monitor que você quer que a notificação seja exibida. Ela vai mostrar dessa forma, ela vai mostrar na cor do torneio, dados do torneio, essa é uma notificação de exemplo, e os sons que tem disponível aqui para ela, você pode selecionar também. As outras opções deixe marcado conforme o vídeo aqui, ela vai vir assim por definição, vocês podem deixar marcado. É sempre interessante verificar na hora que você vai jogar se você tá com o aplicativo aberto e o status aqui tá conectado, porque o aplicativo do Lobbies tenta conectar quando o seu computador liga, então às vezes acontece de a internet ainda não tá conectada, ele não conecta, então sempre verifique se você tá com ele executando aqui e tá com o server connected aqui certinho, ok? Aqui uma notificação de exemplo, eu vou fechar para não ficar mostrando várias notificações que eu tenho salvo aqui, mas então, recapitulando o processo, é fazer o download do programinha, fazer o login, ele vai ficar aqui na sua bandeja do Windows, aqui no Try, e aí você vai receber as notificações exatamente como eu mostrei aqui. Então, todo torneio que tem esse reloginho aqui, quer dizer que ele tem uma notificação cadastrada, a gente já mostrou como cadastra, né? Aqui você tem, nessa aba Notification, um log das notificações que estão salvas, né? Essa tela não é para ser utilizada na hora do jogo, é mais para uma conferência, saber o que você já cadastrou. Aqui ele vai te mostrar qual é a próxima notificação que vai ser disparada, né? Mas é uma tela simplesmente de log aqui. Então, a gente fez lá o Grind Mode e a gente tava dando play, né? Vendo aquele relatório de torneios jogados, ITM e tudo mais. Aquilo,
alimenta esse player report aqui. Então aqui você tem todas as estatísticas do dia, quanto você deu de buy-in, o average de buy-in, quanto de TM, percentual de TM, diversos dados da sua sessão. Você também consegue aqui, se você esqueceu de alguma coisa, né, você pode vir aqui e marcar depois. Então, eu joguei esse torneio, esqueci de marcar na hora, fiz rebuy nesse torneio, fiz ITM. Então aqui é o seu controle financeiro manual, né? Ele não tem integração com nenhuma outra ferramenta, você faz isso manual. Então você pode navegar pelos dias da semana aqui, caso tenha esquecido alguma coisa dos dias anteriores, vir aqui marcar o torneio que você jogou, tudo mais. Se você fez ITM, você já informa aqui. Então aqui é a sua tela de gestão financeira, né, de controle de desempenho. E esses dados aqui que são alimentados diariamente alimentam esse All-Time Report, que é o gráfico de desempenho que a gente tem. Então aqui ele vai mostrar todos os torneios que você jogou dentro de um período, né? Ele traz inicialmente o último mês, mas você pode editar e fazer outros filtros aqui, né? Conforme vocês podem ver. Vai te mostrar o profit, o average buy-in, o ROI que você está tendo, quanto de TM você já fez, o percentual de TM. Então tudo isso é alimentado lá pelo Grind Mode ou manualmente, né? Como a gente mostrou aqui, você pode vir e simplesmente dar play aqui nos torneios. Você pode também, para ver o que você jogou, você pode vir aqui e fazer uma ordenação por play daqui. Essa tela ainda futuramente será evoluída, a gente terá mais filtros e tal, mas por enquanto, dando um ordenar por play, você consegue ver os torneios que você jogou aqui no dia, os ITMs que você fez e tudo mais. Então fica aqui a gestão de desempenho dentro do Lobby, né? Uma outra funcionalidade nessa linha é para quem não costuma informar lá no Grind Mode, ou usa o modo simples, por exemplo, ele não dá play nos torneios nem nada, você pode usar um método de controle de caixa, que é aquele método onde você informa como começou o seu caixa no dia na sala, né? E no final do dia você vem e só informa como acabou o saldo naquela sala. Então aqui ele vai te dar uma outra forma de controle de bankroll, né? Que é uma forma mais simples, onde você simplesmente informa o caixa inicial e o caixa final em cada sala, e ele vai te dando aqui uma sumarização de como está o teu resultado até agora, que você pode navegar nos dias também, informando dias anteriores, dias futuros. Aqui é um controle mais simples, né? Para quem quer algo mais simples de controlar, para quem não usa o Grind Mode completo, mas você pode dispensar as planilhas e fazer tudo por aqui. Então tem todos os sites que a gente cobre, você pode simplesmente vir aqui e informar o seu caixa inicial e caixa final todo dia, e ele vai gerar esse resultado para você. Agora a gente vai mostrar uma forma de automatizar, que é o grande ganho aqui de você estar usando o Lobby no seu dia a dia. Inicialmente a gente mostrou como fazer o agendamento manual dos torneios, ou seja, aplicar filtros e selecionar os torneios um a um aqui e colocar na grade. Porém, tem um inconveniente de fazer dessa forma, que todo dia você precisa entrar no Lobby e verificar se entrou algum torneio novo para colocar na sua grade. Você não está com a sua grade automatizada. Como que você automatiza a sua grade? Então vamos lá. No primeiro filtro que eu mostrei no início do vídeo, a gente fez todo agrupado, né? Tinha vários sites e tudo mais. Mas o Lobby permite que você crie filtros completamente independentes, ou seja, você pode fazer a sua grade de uma forma bem granular. Por exemplo, se você separa o seu range de buy-in por velocidade e site, por exemplo, vamos supor que você jogue torneios Hyper no PokerStars até um determinado buy-in, por exemplo. Então vamos supor que no PokerStars você jogue Hyper até $7. Então seria a sua grade PS Hyper. Aí salvamos o filtro aqui, eu já vou mostrar como a gente utiliza isso. Aí os torneios regulares você joga mais caro, você joga até $12. Então vamos colocar assim, torneios regulares até 12. Então PS regulares, por exemplo. Então a gente fez de dois sites, de dois níveis de buy-in, né, para speeds diferentes. Vamos fazer o mesmo agora com o GG, por exemplo. No GG a gente joga regulares até $15. A gente joga um pouco mais caro no GG. Então eu vou salvar aqui GG regulares. E os torneios rápidos no GG, né, a gente joga um pouco mais barato porque a gente quer reduzir a variância ali, por exemplo. Então jogamos até $10. Então vamos chamar aqui de GG rápido. Feito isso, a gente vai aqui nesse botão de autoagendamento e a gente vai ver todos os filtros que a gente criou. Estão vendo aqui? Então o que a gente vai fazer agora? Ao invés de a gente ficar selecionando os torneios um a um, a gente pode vir aqui e ligar o autoagendamento. Quando a gente liga o autoagendamento, a gente vai fazer com que o Lobby faça o quê? O Lobby todo dia ele rode um processo que lê os nossos filtros e agenda isso automaticamente para a gente. Ou seja, eu não preciso me preocupar com entrar no Lobby e fazer a seleção dos torneios. Ele vai ler os meus filtros e vai colocar isso na grade. Então, qual que tem que ser o nosso trabalho? É criar bons filtros, criar filtros que reflitam exatamente o que a gente quer jogar no dia a dia. Aqui também a gente tem a opção de definir uma prioridade automaticamente, ou seja, se entrar um torneio aqui regular do PS, eu quero que ele seja prioridade high na minha grade. Se for um Hyper, ele já tem uma prioridade menor. Se for um GG regular, ele também é high. Se for GG rápido, ele é low, por exemplo. Então, feito isso, a nossa grade está
completamente automatizada. Aqui eu cliquei no executar auto-scheduler para a gente forçar, digamos assim, a execução do robô, do Lobby, para ele já percorrer os nossos filtros e agendar tudo que ele encontrar dentro desses parâmetros aqui para a gente. Então o Lobby já faz isso automaticamente para a gente. Ele só não faz para os torneios que estão em late reg. Para os demais, ele já fez todo o agendamento. E isso vai rodar agora de hora em hora, então a sua grade está completamente automatizada. Você não precisa mais entrar no Lobby aqui na parte de torneios e ficar selecionando os torneios que você quer jogar. Você já parametrizou a sua grade, você já criou as características da sua grade baseada nos filtros que podem ser combinados, como eu falei aqui. Então aqui a gente fez para 2 salas, mas você pode explodir isso para quantas salas você quiser. Você também pode agrupar, vamos supor que a lógica que você usa para Hyper é igual em toda a sala. Então você joga um determinado buy-in em todas as salas quando o torneio foi Hyper. Então você pode criar um filtro de Hyper, colocar todas as salas nesse filtro e ligar o seu autoagendamento. No exemplo aqui eu fiz separado, mas isso é completamente pessoal. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que o seu trabalho é criar bons filtros, parametrizar eles ao máximo aqui, né? Eu fiz aqui um exemplo com o mínimo de parâmetros, mas o ideal é que você já especifique quanto você quer de garantido mínimo, já especifique a modalidade. Se você quiser criar filtros ainda mais granulares, né, e separar KO de regular, também você pode fazer, criando filtro, por exemplo, GG, KO, você vai liberar até $20, por exemplo, independente da velocidade, por exemplo. Então seria GG, KO. A gente tem esse filtro aqui. É completamente maleável a forma que você faz a configuração da sua grade. E lembre-se de sempre usar o campo do exclude. Vamos supor aqui, um exemplo, seria o torneio Speed Racer aqui. Então, esse torneio ele se enquadra no nosso filtro, ele está no nosso range de buy-in aqui, tudo, está no nosso filtro de KO e tudo mais, mas a gente não quer jogar ele. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui e dar um exclude Speed Racer, por parte do nome, né? Pode ser assim, Speed Racer. Então tudo que ele encontrar de Speed Racer ele vai remover da grade. A gente já pode melhorar o filtro aqui também e colocar só 7 Max mais e 6 Max para deixar a nossa grade mais legal aqui. Vou dar um salvar para atualizar o filtro, pronto. Vocês vão ver que não tem mais Speed Racer aqui na grade. Então eu fiz uma alteração no meu filtro, na próxima execução o Lobby já não vai mais agendar aquele tipo de torneio. E aí, complementando a isso, a gente tem uma funcionalidade que a gente chama de rebalanceamento da grade. Para que ela serve? Então você configurou lá os seus filtros, você ligou o autoagendamento, porém, se algum torneio mudar, desenquadrado a sua grade, ou seja, você exigiu um garantido mínimo de 5 mil, aquele torneio caiu de garantido, o garantido dele caiu para 4 mil no site, talvez você não queira mais jogar, porém, você precisa falar para o Lobby remover ele da grade, caso aconteça isso. Então, como você faz isso? Você vem nessa tela de rebalanceamento, liga o auto-rebalanceamento, então você mantém o auto-rebalanceamento ligado, e aí tem só uma configuração que chama atenção aqui, que é importante vocês darem uma olhada. Como a gente comentou do garantido, né, que é um dos parâmetros mais importantes. Vamos supor que você tem um garantido mínimo de 5 mil e o torneio caia para 4.900. Provavelmente você vai querer continuar jogando esse torneio. Você não quer que ele saia da sua grade. Então é legal colocar um parâmetro de tolerância aqui. Isso está bem explicado aqui no nosso exemplo, para que o Lobby não remova caso aconteça isso. Então uma margem de segurança legal pode ser 30%, 40% de queda. Aí isso vocês definem. Mas feito isso, você garante que a tua grade vai estar automatizada, ou seja, está com todos os filtros ligados para se auto-agendar e o rebalanceamento também vai acontecer. Então, feito isso, a sua grade vai estar sempre 100% adequada aos seus filtros. E caso você reformule a sua lógica de grade, faça várias alterações nos filtros, você não precisa deletar a sua grade e pedir para auto-agendar de novo. Você só precisa vir aqui e no rebalance aqui deixar ele ligado, porque como o filtro mudou, provavelmente vai desenquadrar, alguns torneios não farão mais parte da sua grade. Você não precisa ir lá e ver qual torneio não faz mais parte da sua grade, aqui pelo Manage Schedule, e vir aqui e excluir manualmente. Não precisa. Você pode só deixar o auto-agendar, o Manage Schedule aqui, o rebalance ligado, o auto-rebalanceamento ligado, e o Lobby vai fazer a exclusão dos torneios para você. Então, o uso mais eficiente do Lobby cria seus filtros, liga o auto-agendar, vem aqui no Rebalance e liga o auto-rebalanceamento. Sua grade vai estar 100% aderente aos seus parâmetros full time. Até que você vem aqui, mude os filtros, você pode executar o auto-rebalanceamento de novo aqui, ele vai limpar os torneios que estão desenquadrados novamente. Então, fazendo dessa forma, você criou uma máquina automática ali de seleção de torneios dentro dos filtros que você criou, dos parâmetros que você criou, e também de manter isso atualizado, de manter isso clear ali, né? Exatamente aderente aos seus filtros. Então, bem importante usar essa funcionalidade aqui para você não ter torneios na sua grade que já não façam mais sentido com os seus filtros, né? E uma outra funcionalidade importante é o Manage Filters. Você vai criar vários filtros, então vamos supor que em algum momento você queira dar manutenção em todos esses filtros, né? Então, dar manutenção um a um pode ser moroso. Vamos supor que você queira, por exemplo, adicionar um site novo
nos seus filtros. Aqui, vocês vão ver todas as grades que você tem. Então, por exemplo, times de poker utilizam muito isso, porque eles administram várias grades de vários jogadores. Mas no seu caso, provavelmente você vai estar com uma grade aqui, podendo mexer só, mas com vários filtros. Então, vamos supor que seja aqui a grade exemplo aqui. Ou a grade que a gente estava fazendo antes, que é a Player X aqui. Eu vou selecionar ela e vou dar um editar. E aí, ela vai listar todos os filtros que eu tenho, né? Os filtros que a gente acabou de criar, GG regulares, GG rápido. E eu quero vir aqui e adicionar um site novo. Então, eu seleciono a ação de adicionar ou alterar, parâmetro de site e seleciono o site novo que eu quero. Veja que ele já inclui em todos os meus filtros esse site novo. Eu dou um salvar e pronto, meus filtros estão atualizados. Agora, a partir desse momento, esse novo site vai começar a ser agendado dentro do Lobby assim que o autoagendamento rodar. Então veja que eu selecionei Bodog, ele inseriu o Bodog já nos meus filtros. Da próxima vez que rodar o autoagendamento, os torneios do Bodog vão passar a fazer parte da minha grade. E assim, para vários outros parâmetros, né? Você pode ter esquecido, por exemplo, de colocar um garantido mínimo nos seus filtros. Então você vem aqui, seleciona a sua grade, no caso de vocês que não são gestores de time, caso não seja o caso, né? Vocês terão uma grade só, você dá um edit aqui e seleciona o parâmetro, por exemplo, prize pool mínimo. E aí você fala assim, quero um prize pool mínimo de 200. Se já tinha prize pool mínimo, ele funciona como uma alteração. Se não tinha, ele insere. Então veja que fica muito mais fácil do que você abrir filtro a filtro e fazer essa edição. Então é super importante usar essa ferramenta aqui também. Aqui também permite você copiar filtro, né? Então você pode duplicar um filtro, né? Você está vendo que tem um botão de cópia aqui, no caso de gestão de time, você pode copiar para uma outra grade, caso você queira. Você pode digitar o nome do filtro por aqui. Então, essa tela é bem interessante, principalmente quando você tem alterações que devem ser replicadas em diversos filtros.